Olá, que Deus te abençoe. Eu me chamo Dilton Góes e esse é o nosso projeto Ai de mim, se não evangelizar. Reflexão do dia 9 de junho de 2025. Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, memória, segunda-feira, cor litúrgica branco. A memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, recordamos que a maternidade da Divina Maria se estende por desejo de Jesus à maternidade humana, ou seja, a própria Igreja mediante um ato de consagração. Em 2018, o Papa Francisco introduziu a celebração desta memória na segunda-feira após a solenidade de Pentecoste, dia em que a Igreja nasceu. Este título dado a Maria não é novo. Em 1980, São João Paulo II convidou os fiéis a venerar Maria como mãe da Igreja. Antes dele mesmo, em 21 de novembro de 1964, São Paulo VI, na conclusão da terceira sessão do Concílio Vaticano II, declarou que a Virgem é mãe da Igreja. Mais tarde, em 1975, a Santa Sé propôs a celebração de uma missa votiva em honra da Mãe da Igreja, mas não entrou no calendário litúrgico, porque quando essa proposta é aceita, tem que construir todo um fundamento litúrgico para as missas, né, e tudo mais. Além desses datas, não podemos esquecer quanto o título de Maria, Mãe da Igreja, esteve presente na sensibilidade de Santo Agostinho, São Leão Magno, de Bento XV, Leão XIII, até os nossos dias, quando 11 de fevereiro de 2018, por ocasião do eh, aniversário da primeira aparição da Virgem em Lourdes, o Papa Francisco eh, tornou obrigatória a memória da Virgem Maria, mãe da Igreja. Aí sim foi construída toda esta fórmula litúrgica que hoje nós vamos orar junto. Bem-aventurada Virgem Maria, mãe da Igreja, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Na primeira leitura de hoje, em Gênesis capítulo 3, nós vamos descobrir juntos que é aquela Maria, né, que em Eva Deus profetizou, que seria, que ela pisaria a cabeça da serpente, né? Tudo isso confirmado também em Apocalipse capítulo 12 e 13, e como Maria, mãe da igreja, aquela que pisa a cabeça da serpente. O salmo de hoje é o Salmo 86. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Então, nós vamos glorificar a Deus porque a cidade do Senhor é a igreja, né? Então, nós vamos descobrir nesse salmo toda esta profecia com relação à igreja. Evangelho em João, capítulo 19, aquele momento em que Jesus crucificado fala e lembra ao apóstolo João, né? Filho, eis aí tua mãe. Mulher, eis aí teu filho. Então, é esse momento em que o próprio Cristo dá à igreja e doa à igreja a sua mãe. E a igreja acolhe Maria desde aquele dia. Então, Maria está na igreja no momento de Pentecoste, está na igreja no cenáculo, está na igreja no dizer de Jesus, né? Então, que nós também possamos acolher Maria como um grande pedido de Jesus. Amém. Vamos ouvir com atenção a santa palavra de hoje. Leitura do livro do Gênesis. Depois que Adão comeu do fruto da árvore, o Senhor Deus o chamou, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo porque estava nu e me escondi.
Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comesses da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me destes por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizestes isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizestes isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 86. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo, ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. De Sião, porém, se diz: nasceu nela todo homem, Deus é sua segurança. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Deus anota no seu livro, onde inscreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram. Por isso todos juntos a cantar se alegrarão, e dançando exclamarão: estão em ti as nossas fontes. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. E depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queremos lembrar que a igreja inicial, ela acontece com os apóstolos. A igreja de Jesus Cristo é aquela mesmo que se dispersou no momento da sua crucificação. Então a igreja ali representada estava pelo discípulo João. Todos os apóstolos deveriam estar lá, mas nós sabemos que eles tiveram medo, ainda não tinham recebido o Espírito Santo, então eles não estavam ainda forte no Senhor, no Espírito Santo, e em função disso, pelo temor meramente humano, cada um se dispersou e foi para o seu lado. Até Pedro chegou a negar Jesus 3 vezes, com medo também de receber o mesmo destino de Jesus. Mas, depois de Pentecostes, ou mesmo depois da primeira aparição
de Jesus aos apóstolos, onde ele sopra o Espírito sobre eles, nós vamos ver que esses mesmos apóstolos que estavam ali temerosos, medrosos, fechados, com medo dos judeus e dos romanos, eles se transformam em pessoas completamente diferentes, né? Espantosamente diferentes, corajosos, audaciosos, com tamanho vigor que anunciou a palavra de Deus, o Santo Evangelho, mesmo que isso lhes custasse a sua vida. Mas ali, diante de Jesus crucificado, então estava João. Então, quando João recebe essa missão de Jesus, Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, ou seja, porque era João o único que estava lá. Mas Jesus disse à igreja, disse aos apóstolos, disse a toda a igreja, né? Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo acolheu consigo. Ou seja, daquela hora diante, a igreja acolhe Maria como mãe da igreja, como aquela que é a tua mãe. A igreja então acolhe Maria e Maria permanece com os apóstolos. A igreja continua nesta devoção a Maria. Então a devoção a Maria não é coisa de atual, né? Maria, mãe de igreja, lógico, consolidada em forma canônica e instituído como lei dentro da igreja, foi agora com o Papa Francisco. Mas Maria, mãe da igreja, ela já vive, a igreja já vive esta realidade junto com os apóstolos. Por quê? Maria é aquela que Jesus nos dá na cruz como grande prêmio para a igreja. Eu quero lembrar que Jesus está sendo crucificado em um dia de festa. Era festa, né? Preparação da Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem ali na cruz. Então, justamente no sábado que antecedia a Páscoa. Agora, nesse dia de festa, também Jesus, ou de preparação da festa, é que Jesus, na sua morte de cruz, nos dá como presente, né? Como antecipação da festa que é a igreja, que é a salvação, Maria como mãe da igreja. Agora nós vamos ver, na primeira leitura, quando naquela no falar de Deus para Adão e para Eva. Quando no versículo 15, né, falando da serpente, o Deus fala para Adão e para Eva: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Falando aí no caso da serpente. Esta, a mulher, ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, nós temos na figura desta mulher que pisa a cabeça da serpente, Maria, mãe da igreja. Se é Maria que pisa a cabeça da serpente, então é a igreja que pisa a cabeça da serpente. É a igreja que se manifesta também em Apocalipse capítulo 12, 13. Então, ela é Maria, a mãe de Deus, mas também é a igreja que reluz, que reflete todo esse amor de Maria, né, para com a igreja e todo o amor do Pai que em Jesus nos dá Maria com o poder também de esmagar a cabeça de serpente. Ela que esteve em Pentecostes, ela que esteve guardando e motivando os apóstolos para a grande missão de evangelizar o mundo. Assim como diz no Salmo, né? Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. De Sião, porém se diz, nasceu nela todo homem. Deus
é a sua segurança. Então, Sião, igreja, Sião, né? A igreja mais íntima, mais doméstica possível, né? Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. De Sião, porém, diz: nasceu nela todo homem. Deus é a sua segurança. Então, Maria, mãe da igreja, queremos glorificar e bendizer, porque naquela igreja doméstica apostólica, ali estava nascendo, né, a segurança para o mundo. Nasceu nela todo homem. E com a igreja, com Maria, com os apóstolos, em Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, mantém-se firme no propósito de evangelizar até os fins dos séculos. Amém. Glorificado seja o nome de Jesus. Abençoado é todo aquele que acolhe também Maria como sua mãe e mãe da igreja. Então, que pelo Espírito Santo possamos, motivados, assim como os apóstolos, e com Maria em Jesus Cristo, no Espírito Santo, evangelizar até o fim das nossas vidas. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Isso está em Coríntios, capítulo 9, 16. E dentro desse projeto temos a reflexão do dia, que é este programa diário que tem por finalidade fazer o estudo bíblico, ensino, pregação sobre a liturgia do dia e descobrirmos juntos o que a igreja quer passar por nós, para nós. Maria, mãe da igreja, nos traz essa realidade de que, como os filhos da igreja, filhos de Maria, possamos também evangelizar com todo o vigor da nossa vida. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.